Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto online da Fonte Church Indaiatuba. É um grande privilégio ter você conosco, querido, nessa noite. Eu oro ao Senhor e peço que o Espírito Santo, ele encha o seu coração, ele transborde a sua vida, a sua casa, a sua família com a presença do Senhor. Que você seja tocado de uma maneira extraordinária nessa noite. É um grande privilégio poder louvar, engrandecer o nome do Senhor, né, nesse culto, neste domingo. É muito bom poder ter você conosco. Eu quero pedir e encorajar você a compartilhar este link. Compartilhe com seus amigos, com a sua rede de contatos, com seus colegas de trabalho. Envia, querido, copia aí o link, vai lá embaixo, né, manda para os seus amigos, envia lá, coloca lá no Facebook, para que eles vejam, para que eles conheçam, né, a palavra do Senhor, para que eles tenham o privilégio de conhecer a glória de Deus. Eu convido você também a abrir a Bíblia comigo, no livro de Salmos, no capítulo 24, no versículo 7, que diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei da Glória. E Jesus, Ele transforma realidades. Jesus, Ele salva vidas, transforma famílias, restaura casamentos. Jesus, Ele faz o impossível acontecer, porque Ele é o Rei da Glória. E o Rei da Glória, Ele precisa ser conhecido, Ele precisa ser, né, espalhado entre as nações. E você tem a oportunidade nessa noite de fazer com que os seus amigos, eles conheçam o Rei da Glória. Que os seus amigos, eles tenham a oportunidade de conhecer esse Jesus que muda a realidade, que Ele muda vidas. O casamento do seu amigo do trabalho, ele pode ser mudado nessa noite. Basta você compartilhar este link. Compartilhe com ele, ele poderá ouvir uma palavra poderosa do Senhor e será edificado. E nada na presença do Senhor, ela fica a mesma coisa. Tudo muda, porque o Senhor é bom. Ele é o Rei da Glória. Então compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais. Não perca essa oportunidade, querido. Em nome de Jesus. Eu quero também estar orando. E logo em seguida nós teremos um tempo de louvor e adoração. Eu convido você a se colocar de pé. A entrar nessa atmosfera de louvor e adoração ao Senhor. Para que Deus, Ele seja glorificado. O nome dEle seja engrandecido nessa terra. Amém? Então te convido a fechar os seus olhos. Aleluia. Papai, em nome de Jesus, eu glorifico o seu nome nessa noite, Pai. Eu engrandeço a Ti e peço ao Senhor, Pai, para que o Teu Espírito Santo, Ele encha as nossas vidas com a Sua glória. Porque o Senhor é o Rei da Glória. Que entre Jesus, que Jesus seja glorificado nessa noite. Que o nome de Jesus seja exaltado. Nós queremos louvar a Ti, papai, porque nós amamos ao Senhor, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Ti, papai. Seja engrandecido, entre em cada lar, papai, entra nos corações, pai, dessas famílias, dessas pessoas que precisam ouvir uma palavra, que precisam ser tocadas pelo Senhor. Espírito Santo, venha de encontro conosco nessa noite, pai. Transforma a realidade das nossas vidas, nós não queremos mais ser os mesmos, papai. Que nessa hora, Senhor, o Seu nome seja engrandecido e glorificado, Pai, nesse tempo de louvor e adoração. É o que nós queremos, Pai. Muito obrigado, nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Fique agora com o tempo de louvor e adoração na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
foram lavados no sangue que comprou. Toda tribo, língua, povo e nação, juntos então cantarão. Digno é o Cordeiro que se assenta no trono. Honra, força e domínio, glória e riquezas são teus. Toda a criação, céu e terra, unem-se à canção eterna. É o som daqueles que foram lavados no sangue que comprou. Toda tribo, língua, povo e nação, juntos então cantarão. Juntos então cantarão. Digno é o Cordeiro que se assenta no trono. Honra, força e domínio, glória e riquezas são teus. Para sempre, Jesus, para sempre te louvaremos. Para sempre, sempre, amém. 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 Para sempre, sempre,
existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que tempo precioso que nós tivemos agora de louvor e adoração na presença do Papai, onde o Espírito Santo ele falou aos nossos corações, ele tocou as nossas vidas. Eu creio que você foi muito edificado. Eu também convido você agora a abrir a sua Bíblia comigo, também no livro de Salmos, no capítulo 24, nós teremos uma palavra de oferta.
E eu creio que o Senhor, Ele falar ao seu coração também. Salmos, no capítulo 24, no versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia. Tudo pertence ao Senhor. A palavra ela é bem clara e ela diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é para o Senhor. Inclusive as nossas finanças, elas pertencem ao Senhor. Por muitas vezes nós temos receio, nós temos medo de tirar do nosso bolso e ofertar ao Senhor, pensando que vai faltar. Como a palavra está dizendo, tudo pertence ao Senhor, tudo é dele. Então tudo volta para ele. E nas mãos do Senhor, tudo é multiplicado, tudo aumenta, tudo transborda. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então eu quero te encorajar nessa noite a não ter medo, a não ter receio de ofertar ao Senhor, a dizimar ao Senhor, a entregar o seu melhor. Nós temos tido o quilo do amor e nesse tempo nós temos ofertado, né, em dinheiro, né, e não em alimento como nós fazemos, né, costumeiramente. E nós também temos as nossas ofertas missionárias, onde vidas têm sido alcançadas, né, através desses missionários. E famílias têm sido muito abençoadas através das cestas de amor. Eu quero dizer que você que tem sido fiel, você tem feito um ótimo trabalho, querido. Eu quero te encorajar a continuar sendo fiel. E você também que ainda não é fiel, faça o seu melhor para o Senhor. Porque vidas têm sido transformadas, alcançadas, têm sido salvas através das suas ofertas. O que seria da obra do Senhor se você não fosse fiel? Né? Vidas não seriam alcançadas, não seriam salvas, né, se você não fosse fiel ao Senhor. E Deus tem transformado realidades. E eu convido você a ofertar, a dizimar ao Senhor. Né? Nesse momento vai estar passando aí na sua tela os dados da conta da igreja. Então fique à vontade, querido, dê o seu melhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero também deixar aqui alguns avisos, né, e começar pelo domingo. Nós temos o nosso culto. Todo domingo, nosso culto online, às 19 horas, nosso culto de celebração. Toda terça-feira, nós temos o nosso Tadel. Tem sido um tempo muito precioso na presença do Senhor. As nossas quartas e os nossos sábados e os nossos domingos, nós temos nossas células. Tem sido uma bênção, querido. Glória a Deus. E todo sábado, às 21 horas, nós temos tido as nossas lives. São lives poderosas na presença do Senhor. Temos sido muito edificados pelo Espírito Santo. E eu creio que você também será muito edificado. Você que ainda não participou, não participa e tem um desejo de conhecer as nossas programações, deixa aí embaixo o seu comentário, que algum de nossos irmãos entrará em contato com você. E será muito bom. Será um privilégio ter você conosco. Será uma bênção. Você será muito bem-vindo em nosso meio. Amém? Eu quero orar mais uma vez. E logo em seguida nós teremos mais um tempinho de louvor e adoração ao Senhor, onde você será mais uma vez tocado por Jesus. Amém? Então feche seus olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, papai. Por cada oferta, nós queremos engrandecer ao Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor é fiel conosco, Pai. E nós podemos contribuir com a Sua obra, nós podemos ser fiéis ao Senhor, porque o Senhor tem derramado em nossas vidas. O Senhor tem derramado, Pai, tem enchido o nosso celeiro, Pai. Nós podemos abençoar outras vidas, Pai. Vidas têm sido tocadas pelo Senhor, Pai. O que seria de nós, Papai? O que seria do Seu povo se não fosse o Seu amor, Pai? Se não fosse a sua fidelidade, se não fosse a sua presença, Jesus. Então nós queremos engrandecer a Ti, agradecer ao Senhor, Pai, e pedir que o Senhor abençoe cada família, cada vida, Pai, cada família que oferta, que dizima, que derrama o melhor na sua presença, Pai, que cada dia mais seja tocada ao Senhor, e aquelas famílias que ainda não têm, que sejam, né, abençoadas pelo Senhor, para que elas também possam contribuir, Papai, e entender o propósito, Senhor, de que nós entregamos ao Senhor para que o Seu reino ele cresça, Pai. Nós queremos diminuir, Pai, e o Seu nome ser engrandecido cada dia mais, Papai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio.
Nós agradecemos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louve e adore ao Senhor mais uma vez, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor, há um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará.
Em Efésios capítulo 3, verso 20, a palavra de Deus diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Nesse ano de 2020, Deus quer compartilhar os olhos dele com você, para que você possa ver além e ir além, porque há mais, existe mais de tudo aquilo que você já sonhou, daquilo que você já imaginou, daquilo que você pensou sobre a sua história. É o que Deus quer manifestar nesse ano na sua vida. 2020, o ano do mais. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus, que oportunidade maravilhosa que nós temos de poder desfrutar da presença de Deus através do louvor, da adoração, através de todos esses momentos que tem no nosso culto online. E agora chegou o momento esperado, aguardado, que o nosso coração tem tanta expectativa, que é a palavra do Senhor sendo ministrada. E eu quero convidar você a abrir seu coração para aquilo que Deus quer ministrar nesse exato momento, na sua vida. Afinal de contas, se você tiver com o seu coração fechado, por mais gloriosa, poderosa e milagrosa que seja a palavra do Senhor, o Senhor não vai conseguir fazer aquilo que Ele deseja fazer na sua vida. Talvez você pense, puxa, mas como que Deus não pode fazer alguma coisa? Pois é, a própria palavra de Deus fala que Jesus, certa vez, Ele foi a um determinado local e Ele não pôde realizar muitos milagres naquele lugar, senão curar algumas pessoas, sendo que Ele queria fazer algo grandioso naquele lugar. E a realidade foi aquelas pessoas não colocaram expectativa no Senhor. Olharam para Jesus e pensaram o seguinte: olha, nós conhecemos sua família, conhecemos seus parentes, conhecemos seus irmãos, conhecemos sua família. Então, eles, ao pensar de maneira natural, acabaram se impedindo de receber milagres do Senhor Jesus, porque eles não colocaram a sua expectativa, o seu desejo e a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus. E, por final, não receberam milagres. Por que eu falo isso para você? Para que você coloque toda a sua expectativa em Deus. Para que você abra o seu coração para aquilo que Ele quer ministrar nesse momento. Que você reconheça de fato Jesus como aquele que pode manifestar algo poderoso na sua vida por meio da sua palavra, por meio da sua vontade, no nome de Jesus. Você que caminha conosco já ao longo desse tempo, não apenas na pandemia, mas ao longo desse ano de 2020, sabe que nós estamos ministrando a respeito do ano do mais. 2020, para a Fonte Church em Indaiatuba, é o ano do mais. Mais de Deus, mais do sobrenatural do Senhor, mais da atuação de Deus na sua vida. E nós, a cada culto, a cada mensagem, nós estamos explorando um pouquinho mais a respeito desse tempo do mais do Senhor para a sua vida e para a minha vida. E nessa noite nós vamos falar a respeito de mais frutífero, mais frutificação, mais frutífero. Esse é o tema dessa mensagem, dessa noite. E nós queremos, através da palavra de Deus, através da Escritura Sagrada, conhecer um pouquinho mais a respeito do desejo do coração de Deus em nos fazer mais frutíferos. Amém? Talvez você pense, quando você olha para algumas pessoas altamente eficazes, talvez você fique pensando, por que algumas pessoas são tão capazes? Elas conseguem fazer tantas coisas, elas conseguem realizar tantas coisas na sua vida. Talvez a pergunta que surja é, o que torna algumas pessoas tão produtivas, tão eficazes, tão bem-sucedidas? Imagine se você tivesse que apresentar um relatório de produtividade da sua vida a cada mês. Qual relatório você apresentaria? Como que seria esse relatório a cada mês, você apresentando para alguém, apresentando a sua produtividade, o quão bem-sucedido você foi ao longo daquele mês? Bom, quando a gente fala a respeito disso, logo a nossa mente precisa se voltar para aquilo que é produtivo na perspectiva do Senhor. O que nós desejamos, na verdade, é não apenas uma produtividade diante daquilo que o mundo entende como produtivo, como eficaz, mas nós queremos nessa noite meditar a respeito daquilo que é produtividade para o Senhor. E o ponto de partida
para que a gente possa definir produtividade, é justamente aquilo que a Bíblia vai chamar de fruto. Produtividade, na Bíblia, é chamado de fruto. A análise de produtividade, de sucesso, na perspectiva das Escrituras Sagradas, na perspectiva do Senhor, é o fruto da vida da pessoa. Quando a gente fala de fruto, é importante que se diga que a palavra fruto, ela é uma palavra muito utilizada na Bíblia. Ao todo, nós temos 158 vezes a palavra fruto na Escritura Sagrada. Somente no Novo Testamento, nós temos 49 vezes a palavra fruto mencionada. Quando nós vamos para os evangelhos, através da boca de Jesus, nós percebemos 30 vezes a expressão fruto. Isso demonstra, o número de vezes que a palavra é mencionada, demonstra a ênfase que Deus dá para o fruto da nossa vida. Deus, Ele quer ver esse fruto se manifestar. O Senhor, Ele tem desejo que esse fruto espiritual, ele se demonstre, ele se manifeste na sua vida e na minha vida. E é por isso que lá em João, no capítulo 15, no verso 8, Jesus ele vai mencionar a respeito desse fruto. E lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 8, diz assim, Jesus diz, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Quero enfatizar essa expressão, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Interessante, perceba essa palavra. Jesus ele deixa claro que a prova de ser discípulo não é outra coisa senão uma, dar frutos. Isso é importante nós falarmos. Nós, por vezes, entendemos que ser discípulo de Jesus, basta a pessoa fazer uma oração de entrega da sua vida a Cristo, basta ela estar ligada a algum rol de membros de uma igreja evangélica, talvez ser discípulo de alguma pessoa, chamar alguém de meu discipulador, isso o torna, o capacita à condição de discípulo. Mas não é isso que a Bíblia fala, e Jesus deixa claro o que de fato torna alguém discípulo. Ele termina o versículo 8 do capítulo 15 de João dizendo, e assim vos tornareis meus discípulos. E a pergunta importante é, o que torna alguém discípulo de Jesus? A palavra deixa claro. E a clareza dessa palavra está no fruto. O fruto é que determina o quão, de fato, a pessoa é discípula de Jesus. É o que deixa claro, é o que prova, é o que atesta, o que garante que a pessoa, de fato, ela é discípula de Jesus. Na mesma passagem, no versículo 16, no começo do 16, no mesmo capítulo, João capítulo 15, Jesus ele enfatiza um pouco mais a respeito disso. E ele fala a respeito da escolha que ele fez pela nossa vida. Olha que preciosa é essa palavra. Ele diz assim, ó, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você consegue perceber o quanto que Deus está interessado que a nossa vida seja frutífera? Você consegue perceber que a tônica de produtividade e de sucesso na perspectiva do Senhor é apenas uma? E isso se enquadra nessa expressão chamada fruto. Deus ele quer nos fazer produtivos. Deus ele quer nos fazer eficazes. Mas a verdade é que para nós sermos produtivos e eficazes, bem-sucedidos, nós precisamos nos tornar frutíferos. Frutíferos. Amém? Por isso, a mensagem dessa noite ao seu coração é mais frutífero. Mas para que a gente possa entender melhor esse assunto, é importante nós falarmos que a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, vai nos explicar algumas condições para que nós possamos ser frutíferos. Existem algumas condições que nós precisamos garantir para que de fato nós sejamos frutíferos. E a primeira delas é, cultive as raízes. Eu sei que você que já está conosco há algum tempo, sabe que há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, nós ministramos a respeito da importância das raízes. Eu quero enfatizar, mais uma vez, a respeito disso. Cultive as raízes. Para que nós sejamos frutíferos, o segredo passa pela capacidade de ser fecundo.
E a nossa fecundidade, a capacidade de ser frutífero, está determinada pela capacidade que nós temos de cultivar bem as raízes. As raízes, elas falam de profundidade. No livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo de número 17, nos versos 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nem deixa de dar fruto. Que coisa tremenda. Perceba essa palavra, é uma palavra importantíssima a respeito de frutificação. Para dar fruto, o segredo está aqui nessa palavra em função das raízes. Para dar fruto, o segredo está nas boas raízes, nas longas e profundas raízes. De outro modo, nós podemos afirmar o seguinte: se não tiver raízes, não tem como dar fruto. Não tem como dar fruto. E por que nós precisamos ter boas raízes? O próprio versículo que nós acabamos de ler em Jeremias, capítulo 17, nos fala e nos deixa claro. A razão, a importância de nós termos boas raízes é por causa das intempéries do tempo. Ou seja, por causa do calor e por causa da sequidão. Nós não temos como determinar que ao longo de todas as estações e ao longo da vida, nós não tenhamos, em alguns momentos, um calor excessivo, e nós não temos como impedir que em algum momento exista a sequidão. Mas segundo essa palavra, nós temos como garantir que haja fruto. E o fruto está em função da qualidade das raízes dessa planta, dessa árvore. As raízes, elas são as fontes de vida e elas são as fontes vitais de nutrição para que a frutificação ela possa de fato acontecer. Até mesmo em dias maus, isso é importante ser dito, até mesmo em dias maus. É interessante, existem algumas árvores que elas, quando você olha e estuda um pouquinho a respeito delas, você quase que chega a dizer que elas são indestrutíveis. Existem algumas sequoias americanas que, em função do excessivo calor, é comum que de tempos em tempos aconteça um incêndio natural. Só que após o incêndio, essas sequoias permanecem. É incrível, é maravilhoso isso. Algumas até são cortadas assim como que 1 metro do seu caule. E elas permanecem lá. Por quê? A explicação é simples. Por causa da qualidade das suas raízes. Existem alguns carvalhos que eles são tão fortes e as suas raízes são tão longas que se você pudesse pegar as raízes e alinhá-las, colocar em uma linha, você chegaria a centenas de quilômetros para um carvalho apenas. Isso demonstra o tanto de raízes, o quão profundas e quão longas são as raízes desses carvalhos. Agora, outra informação interessante, existe um tipo de cacto, existe um cactus que ele chega a suportar até 130 graus Celsius e ainda assim dando frutos. Que coisa fenomenal! A 130 graus Celsius, isso é calor extremo. E ainda assim, as suas raízes garantem a frutificação. Por quê? Porque quando você pega esse cactus, as raízes desses cactos chegam a 1.500 metros, 1.800 metros, ou seja, são raízes longas que garantem a frutificação. Por isso, cultive as raízes. Essas raízes desses cactos, elas vão por todas e qualquer direção, mas o que sustenta nesse calor extremo e em tempos de sequidão extrema é justamente a qualidade das raízes desses cactos. Quando eu falo disso, é importante que você entenda que mais importante que entender de botânica, biologia e de flores e de plantas, o que mais importa é entender a nossa própria vida diante do Senhor. E quando a Bíblia fala de calor aqui, você precisa entender que calor tem a ver com as pressões da vida, tem a ver com o estresse da vida, tem a ver com as dificuldades, os problemas, as realidades que estão
à nossa volta e que de algum modo elevam a temperatura e que podem fazer com que algumas pessoas deixem de dar frutos. Quando a gente fala de sequidão, a gente está falando de tempos desafiadores, porque na seca os recursos nos são tirados ou eles são limitados. Agora interessante, a verdade que essa palavra nos mostra é que qualquer um pode sobreviver a um dia de sequidão. Qualquer um pode viver a um dia de extremo calor. Mas a grande revelação da palavra de Deus aqui é que para um período longo de sequidão, para um período longo de calor extremo, só sobrevive e se mantém frutífero aqueles que têm raízes longas e profundas. Isso é importante. Nós precisamos aprender a como cultivar as raízes. E deixa eu responder para você como que você cultiva as raízes. A Bíblia nos fala a respeito disso. Salmo capítulo 1 fala que aquele que medita, aquele que tem prazer em meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite, aquele que lê e medita nessa palavra e tem prazer nessa prática, ele é alguém que tem raízes profundas, é alguém que está vivendo o segredo de ter raízes profundas. Ele está desenvolvendo as suas raízes na direção desse ribeiro, que é a própria presença do Senhor. Por isso, primeiro ponto importante para que você possa ser mais frutífero é justamente esse: cultive as suas raízes. Segundo ponto importante e indispensável, uma condição vital para que você possa ser alguém muito frutífero é: elimine as ervas daninhas. Elimine as ervas daninhas. Na parábola do semeador, a expressão que Jesus usa não é erva daninha, mas ele utiliza a expressão espinhos. Eu leio para você, Lucas capítulo 8, no verso número 11, e depois eu pulo para o verso número 14. No versículo 11, em Lucas 8, diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. E aí no versículo 14, Jesus diz o seguinte: aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Perceba que aqui a expressão de Jesus é os espinhos. Mas num contexto que nós queremos trazer aqui, para que a gente possa entender como frutificar, eu quero usar aqui a expressão ervas daninhas, que tem a mesma ideia, o mesmo sentido, a mesma revelação daquilo que Jesus nos diz. E ali ele basicamente diz que os espinhos, e eu digo que as ervas daninhas, elas fazem algo, elas acabam por sufocar a vitalidade daquela planta, de modo que ela não frutifica. As ervas daninhas, os espinhos, na linguagem de Jesus, eles sufocam a vitalidade espiritual. As ervas daninhas, elas sugam, drenam, tiram o tempo, os recursos, a energia e impedem a frutificação de acontecer. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui é: quais são essas ervas daninhas? Veja, as pessoas, elas costumam dizer que elas não têm, às vezes, tempo de servir ao Senhor. E elas acabam se eximindo de servir ao Senhor em função do tempo. É interessante isso. Essa palavra explica um pouquinho a respeito disso. E basicamente Jesus deixa claro que é necessário arrancar esses espinhos. É necessário que nós arranquemos essas ervas daninhas que acabarão sufocando e impedindo a frutificação de acontecer. E uma coisa é importante ser dita: muitas coisas na nossa vida, elas não são necessariamente más, elas não são necessariamente pecaminosas, vamos assim dizer, claras de serem identificadas como sendo alguma coisa mal, alguma coisa má para a nossa vida. Porém, algumas coisas são desnecessárias e precisam ser arrancadas. Caso contrário, a nossa vida não será frutífera. Nessa passagem que Jesus menciona, ele deixa claro que tem 3 tipos de ervas daninhas ali. Tem 3 realidades que os espinhos acabam por sufocar e impedir a frutificação de acontecer. Quais são elas? A primeira que ele fala é justamente as preocupações diárias. A linguagem que ele utiliza ali
foram sufocados com os cuidados. Esses cuidados falam justamente das preocupações diárias que exigem atenção da nossa vida. E a segunda erva daninha que ele menciona aqui, ele chama de riquezas. Perceba, uma vida preocupada demais, envolta em ansiedade, dando atenção demasiada à realidade daquilo que está à sua volta, é uma erva daninha. A segunda aqui são as riquezas. Interessante isso. O que a riqueza pode se transformar em um empecilho? É quando o trabalho domina tanto a vida de alguém que impede que essa pessoa entregue, devote, oferte o seu tempo ao Senhor. Muitas pessoas, elas dizem claramente isso: eu não tenho tempo para poder fazer tantas coisas assim quanto se espera. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para congregar, não tenho tempo para fazer discipulado, não tenho tempo para cultuar o Senhor, não tenho tempo nem de ver uma transmissão online, eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades no meu trabalho. Temos que ter cuidado em relação a isso. Essa passagem deixa claro que a razão pela qual essas pessoas trabalham, que é para ter mais riqueza, ter mais lucro, ter mais ganho, é uma erva daninha, segundo a linguagem de Jesus, que fará com que nós não frutifiquemos, e na linguagem de Jesus, nós não nos tornemos seus discípulos. Isso é muito importante, você ficar muito atento quando você acaba dando desculpas, dizendo que o trabalho domina tanto sua vida que você não tem tempo para dar ao Senhor. A terceira coisa que Jesus fala aqui, ele fala dos cuidados, das riquezas, e aí depois ele diz dos deleites da vida. Deleite fala de prazeres da vida. É interessante, porque aqui ele não fala dos prazeres do mundo. Entenda os prazeres do mundo, na linguagem bíblica, como sendo prazeres carnais, envoltos a pecados morais. Aqui não. Ele está falando dos deleites da vida. Entenda a vida aqui não como coisas ligadas a pecados morais, mas entenda aqui a atividades que são agradáveis, mas que se tornam ervas daninhas. Quais atividades poderiam se tornar ervas daninhas, sendo elas muito agradáveis? Se não, aquilo que a gente chama nos nossos dias de entretenimento, que ocupa tanto o nosso tempo. Muitas pessoas envoltas a tanto entretenimento, a tanta recreação, a tantos momentos tão prazerosos, acabam por substituir o lugar do Senhor na sua vida. E acabam colocando os prazeres daquilo que gostam tanto de fazer, como sendo em primeiro lugar. E acabam deixando a própria palavra de Deus em segundo, terceiro ou algum outro lugar do seu coração. E isso não apenas determina que as prioridades acabam ficando desequilibradas, mas isso com certeza determina que os frutos deixam de existir. Os frutos morrem, os frutos não permanecem, e faz com que a gente não seja de fato um discípulo de Jesus. Isso é muito importante. Eu repito, essa palavra é forte. Quando Jesus fala tornar discípulo, isso, pelo menos, o meu coração fica muito atento em relação a essa palavra, porque é uma palavra que envolve todos nós. Agora pense um pouquinho, enquanto eu estou falando aqui. Qual é o esforço que se deve ter para que a gente possa cultivar a erva daninha? Pensa aí. Qual é o esforço que se tem para cultivar a erva daninha? Sabe qual é o esforço que tem que ter para cultivar a erva daninha? Nenhum. A erva daninha, ela simplesmente nasce e cresce. Agora tem um detalhe. A erva daninha, ela é um sinal claro de negligência. Na medida que nós convivemos com a erva daninha, ela prejudica o fruto, o cultivo, aquilo que nós queremos de fato, que seja o resultado de uma colheita. Perceba, a erva daninha, ela sufoca o fruto, ela mata o fruto. E ela é um símbolo, um sinônimo. Ela significa basicamente, é um sinal de negligência na nossa vida. Qual negligência? Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, quando nós negligenciamos a oração, quando nós negligenciamos a comunhão com os irmãos, quando nós negligenciamos congregar, mesmo que seja virtualmente, irmãos. Talvez você pense, não, mas agora estamos em pandemia. Alguns lugares do Brasil estão com restrição para aglomerações e qualquer tipo de reunião. Então,
nós não precisamos focar em relação a isso. Deixa eu mencionar para você, nós vivemos o século XXI. Nós não estamos em séculos anteriores que nós não tínhamos essas tecnologias ao nosso dispor. Você tem um celular maravilhoso aí. Você talvez tenha um tablet maravilhoso, talvez um notebook maravilhoso. Talvez tenha uma televisão smart maravilhosa. É interessante que nesses dispositivos você tem lá o Netflix, Amazon Prime, tem lá vários entretenimentos, games. Você tem tantos aplicativos que controlam tanta coisa. E às vezes, em meio a tantas tecnologias tão boas de se aproveitar, nós às vezes dizemos, não dá, não deu, não tem como, não estou conseguindo. E a gente acaba se permitindo deixar as ervas daninhas crescerem em nossa vida, de modo a impedir aquilo que Deus tem para nós. Por que eu falo isso? Porque é uma questão de prioridade. Assim como o agricultor tem que ir lá e tem que arrancar a erva daninha, você vai precisar arrancar essas ervas daninhas da sua vida. Caso contrário, você será sufocado e os frutos do Senhor na sua vida não se manifestarão. É importante você priorizar isso. Talvez você pense, talvez até seja uma justificativa importante que você dê, a minha internet é fraca. Eu tenho uma internet que cai muito, ela é muito instável. Ok. Talvez você possa apelar para o 3G, 4G, 5G, sei lá. Não, eu não tenho um plano pós-pago, o meu plano é fraco também. Ok, ainda assim, nós temos como disponibilizar mensagens para você, e enviar para você, para que você não fique sem se alimentar, não fique sem, de algum modo, ter essa nutrição que vem por meio do Senhor para a sua vida. Entenda, é importante você priorizar isso. Eu quero convidar você a priorizar tudo aquilo que nós temos entregado para você através dessas transmissões. Isso é muito importante. Nós não estamos aqui para apenas encher linguiça, nós não estamos aqui para fazer alguma coisa, afinal de contas nós não temos nada para fazer. Não, muito pelo contrário, nós estamos aqui completamente dedicados a entregar o melhor do Senhor para a sua vida, através de cada uma de nossas transmissões. Por isso é indispensável que você coma todo esse banquete que nós estamos entregando para você. Todo, entenda, todo. Tadel, imperdível. Células, imperdíveis. Culto online, imperdível. Rede de mulheres, rede de homens, qualquer transmissão, Deus tem uma palavra da parte do Espírito Santo para a sua vida. Você não pode deixar isso passar na sua história. Isso é extremamente importante. Amém, querido? Isso é muito importante. E quando Deus estiver falando com você, deixa eu falar algo no seu coração. Por favor, me entenda, não me leve a mal no meu comentário. Foque a sua total atenção. Foque a sua atenção. Foque a sua atenção. Deixa eu mencionar algo que eu percebo. Nós temos a transmissão através de 2 aplicativos. Se nós percebermos o aplicativo chamado YouTube, na comparação com o aplicativo chamado Facebook, nós percebemos que aqueles que estão conectados via YouTube, eles têm a tendência natural de entrar e ficar até o final de uma transmissão. É fácil perceber isso, basta acompanhar esses 2 aplicativos. O outro aplicativo, que é o Facebook, há uma tendência natural as pessoas oscilarem. Entram e saem. Pastor, é uma repreensão? Não, deixa eu só mencionar isso para você. O que me leva a crer? As pessoas que entram pelo YouTube, a maioria delas entra através de uma televisão. Elas ligam lá, um Smart TV, ligam e ficam lá do início ao fim. Os que fazem pelo Facebook, não que o Facebook não possa, através do Facebook Watch, você pode também assistir na sua televisão, mas esses que não entram pelo Facebook, normalmente estão no celular. Confere? Talvez você esteja no celular agora. Qual que é a questão? No celular você recebe 30 notificações enquanto eu falo. Tem notificação do WhatsApp, tem notificação do Telegram, tem notificação do jogo que você joga, tem notificação de e-mails que você recebe. Então, há uma grande possibilidade de você ficar zapeando entre aplicativos enquanto Deus está falando. Entenda isso. Se você estivesse aqui, nesse local, presencial,
Não que você não pudesse viver essa realidade, mas a chance disso acontecer seria bem menor. Pelo simples fato de você ter saído da sua casa, entrado aqui no templo, para poder congregar e ter comunhão com o Senhor. Mas como nós estamos no conforto da nossa casa, possivelmente atirado num sofá, sentado talvez num banco confortável, então nós temos uma facilidade grande de dispersar. Por isso eu falo novamente com você, foque naquilo que Deus está falando, por favor. Deus está falando do seu coração, isso é importante. Nós estamos começando aqui uma série de mensagens a respeito desse tema de frutificação. Nós queremos explorar a respeito do tema fruto do Espírito Santo. E para fazer sentido, você não pode pegar simplesmente partes dessa revelação. Você precisa pegar toda essa revelação. Aproveito e falo a mesma coisa em relação àquilo que a gente está falando a respeito de temperamentos no Tadel. É legal você saber a respeito colérico, mas é também importante você saber a respeito sanguíneo. E é também importante você saber a respeito fleumático. E é também importante você saber a respeito de qualquer um deles, melancólico, que seja. O que eu quero dizer? É importante você focar. Coloque toda a sua atenção. Se prepare. Coloque um alarme aí no seu celular. Ó, coloque lá um alarme dizendo assim, Tadel. Ou outro coloca lá, culto. Para você lembrar que todo domingo às 19 horas você tem um encontro com o seu Deus. Que toda terça-feira, às 20 horas, você tem um encontro para ser treinado, aperfeiçoado e habilitado para toda boa obra com o seu Deus. Não é com o pastor Wesley, não. É com o seu Deus. Amém? Esse recado é claro para aqueles que congregam conosco. Você que não congrega conosco, que está nos conhecendo agora, fique à vontade. Você tem total liberdade de entrar e sair a hora que você quiser. Mas você que é membro dessa igreja, eu fico preocupado quando nós vemos nossas transmissões e somando Facebook e YouTube, nós temos em torno de 50 pessoas. Eu sei que essa igreja cabe bem mais pessoas do que isso. Eu estou com uma saudade imensa sua. E eu estou com uma vontade imensa que você esteja aqui. Mas quando nós voltarmos, nós não vamos conseguir manter essas cadeiras assim tão pertinhas uma das outras. Eu sei disso. Por isso eu quero dizer para você, não perca aquilo que Deus está falando com você. Nós não temos 50 membros na igreja. Ah, mas a gente pode ver depois. Ver depois é uma possibilidade para aqueles que não nos conhecem, para aqueles que você indica essa ministração, para aqueles que você entrega essa transmissão. Lembra que a gente tem um culto na semana? Lembra disso? Nós temos um culto no domingo, é às 19 horas. Nós permaneceremos com um culto domingo às 19 horas. Nós não temos outro culto de domingo. Do mesmo modo, nós temos uma transmissão. Ela é às 19 horas. Amém, querido? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Isso é maravilhoso. Mas é muito importante você estar na mesma sintonia. Sabe por quê? Deixa eu contar um segredinho que não é o que eu falo. Os especialistas dizem. Há uma tendência muito grande que depois que nós deixamos de ter esse momento ao vivo, há uma tendência muito grande a gente não assistir toda essa ministração. Assistir apenas pedaços delas. Assistir alguma coisa que a gente queira. Há uma grande chance de você não ver, não ouvir aquela mensagem que você até se predispôs a ver e ouvir, mas que até agora você não viu e você sabe que já foi ministrado e está lá, está aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. Amém, querido? Não fique bravo comigo, por favor. Estamos em paz, tá bom? Eu amo você, eu estou tranquilo falando isso. Eu só fico preocupado porque quando eu vejo 50 pessoas, eu tenho que fazer uma força e ir para os especialistas poder multiplicar por 3. O especialista diz que tem 13, então eu estou crendo que tem 3 aí, né? Deixa eu ver se tem 13. Parece que não tem 3, mas ok. Os especialistas disseram que tem 3 aí do outro lado, para cada dispositivo ligado. Então tem 150 pessoas agora, em nome de Jesus. Aleluia. Você entendeu? Você sabe o que eu estou falando. Eu quero muito que você desfrute tudo aquilo que Deus está entregando para você. No nome de Jesus. Amém? Por que falar disso, pastor? Porque são ervas daninhas no tempo virtual, no tempo da pandemia. Essa é uma erva daninha que tem trazido atrofia na frutificação de muitas pessoas. É uma facilidade imensa. Temos esses e tantos outros cultos à nossa disposição. Mas há uma chance grande de nós descolarmos do ribeiro, de nós tirarmos a nossa raiz de tão próximo do ribeiro. E lembre que você está na fonte, aleluia? Você está na fonte, você está no ribeiro,
que é Jesus. Não é o pastor Wesley, nem esse templo em si. É Jesus. Gruda nesse ribeiro, para que você possa, no nome de Jesus, ter uma frutificação poderosa, arrancando todo tipo de erva daninha. Terceiro ponto, nós estamos indo para o final da mensagem. Terceiro ponto importante para que você possa ter uma vida frutífera, mais frutificação, mais frutífera na sua vida. Coopere com Deus. Coopere com Deus. Amém? Faça a sua parte nessa relação. Por isso que nós ministramos semana passada a respeito da parceria com o Espírito Santo. Interessante que para ser um cristão fecundo, para ser um cristão frutífero, produtivo, nós precisamos aprender a cooperar com Deus naquilo que Ele mesmo menciona, para que a frutificação possa acontecer. Talvez você pense, como assim? Qual que é a minha parte nesse processo? Ela é muito importante. Em João capítulo 15, no versículo 1 e no versículo 2, Jesus ele fala de uma obra que Ele faz na vida de alguém que é seu discípulo, de alguém que é cristão verdadeiro. E basicamente lá ele diz assim, ó, aquilo que está morto, ele arranca fora. Os galhos que estão mortos, ele corta, literalmente ele corta e joga fora. Mas ele faz uma coisa interessante, ele limpa aqueles galhos que estão vivos e que já estão dando fruto, para que possam dar mais frutos ainda. Olha que coisa fascinante isso. Isso abre aqui uma possibilidade maravilhosa para a gente poder conversar. Porque Jesus não apenas corta o galho morto, mas ele faz, como faz um jardineiro. Quando você vê um jardineiro, você percebe que ele faz isso também. Ele não apenas tira o que está morto, mas ele também vai lá e poda aquilo que está vivo, com a finalidade que o fruto se manifeste, para estimular o crescimento. Por que se poda uma árvore frutífera? É justamente para a vitamina não ir para partes fracas, mas para que ela possa percorrer toda a extensão daqueles galhos e fazer com que eles possam frutificar com força. A maioria das pessoas, quando elas pensam no trabalho de Deus na nossa vida, elas acham que Deus só tem a ver com pecado. Deus só tem uma área na nossa vida, tirar o pecado, tirar o pecado. Então parece que Deus, quando Ele se aproxima da gente, a única coisa que Ele faz é cortar o pecado da nossa vida. Não! Ele não só corta o pecado, mas Ele corta coisa boa também. Ele corta coisa boa também? Sim! Tem coisa que é boa, mas que Ele precisa cortar para frutificar muito. Porque se não cortar, vai frutificar muito pouco. E entenda, Deus, como soberano que Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele pode fazer isso. E Ele deve fazer isso. E Ele vai fazer isso com frequência. Ele vai tirar algumas coisas boas para manifestar frutos excelentes. Ele precisa fazer isso. A frutificação, ela exige poda. Ela exige poda. O nosso Deus, Ele é amoroso. Lembre-se disso, Deus não é mau, não. Deus não é mau. Deus é amoroso. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele quer o melhor para os seus, para a sua vida e para a minha vida. Então, se você é um cristão, saiba que você tem um Deus que poda. Ele vai podá-lo, assim como Ele poda na minha vida também. Aleluia. Como que Deus nos poda, pastor? Ok, deixa eu explicar para você. Deus nos poda através de problemas, Deus nos poda através de pressões, e Deus nos poda através de pessoas. 3 P's aí para você gravar. Problema, pressão e pessoa. Para poder fazer o grande P de Deus aqui, que é a poda. Amém? Deus vai fazer isso. Como que Ele faz isso através de pessoas? Que também acabam gerando problemas. E que também acabam gerando pressões. Deus Ele faz isso usando pessoas para nos criticar. Aleluia. Você pode dizer um aleluia nessa hora se quiser também. Deus Ele usa pessoas para nos desafiar, para nos questionar, para duvidar da nossa vida, do nosso potencial, para nos desafiar em alguma situação, para desafiar a nossa própria motivação. Isso tudo não é apenas permitido por Deus, mas é usado por Deus para podar a sua e a minha vida. Glória a Deus por isso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre.
Deus está zangado quando ele faz isso? Não. Deixa eu explicar para você. Talvez isso é básico, mas é importante vocês entender. Deus não está zangado não, tá? Deus não está zangado. Não, ele está zangado. Deus está zangado comigo. Ele mandou um profeta para falar que está zangado comigo. Ele vai me punir. Não, ele não quer te punir. Não, como assim não quer me punir? Deus não pune, ele já puniu. Ah, é por isso que está acontecendo um monte de problema na minha vida. É a punição de Deus. Eu sabia que Deus ia me punir. Não, ele já puniu. E ele puniu há 2020 anos atrás. Lá no Calvário 1. Mas puniu bem punido. Puniu com esse seu pecado e com o meu junto também, e com toda a humanidade. E já puniu. A punição foi, assim, cruel. A punição foi total. Deus não está brabo, não está zangado e não está a fim de punir. Deus, ele quer o seu bem. Mas no processo de manifestar o bem que ele quer que aconteça na sua vida, ele precisa fazer com que essa frutificação aconteça. E para a frutificação acontecer, aí vem a poda. Então podar não é um Deus zangado, brabo, carrancudo, mal-humorado, punitivo, vingativo, não. É um Deus bom, que te ama e que me ama. E que trabalha na nossa vida em todo o tempo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pense assim, tá, mas talvez a poda dê certo para alguns, mas na vida de outras pessoas que eu conheço não dá certo. Deus está podando um monte de situação e a pessoa não avança, não cresce, não frutifica, não dá em nada. É verdade, deixa eu falar para você, é verdade, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Por quê? Porque existe uma atitude importante quando a poda acontece. E a atitude é não resistir. É interessante, né? Quando o jardineiro vai na sua casa, ou vai na casa de alguém, fazer a poda, você não percebe a árvore diz, ai, não me poda, não. Não faz, né? A árvore não resiste, a planta não resiste, mas o ser humano resiste à poda. Então, quem resiste à poda, não frutifica. Quem resiste à poda, não frutifica. Quem se rebela à poda, quem se queixa da poda, quem se ressente com a poda, não frutifica. E isso vai manifestar um caráter atrofiado. O caráter de Cristo Jesus não vai se desenvolver. O fruto do Espírito não vai se manifestar. Porque há uma resistência àquilo que Deus pretende fazer por meio da poda. Então, existe alguma maneira de lidar com essa poda de Deus? Sim, tem uma maneira. Qual que é a maneira? É louvá-lo, glorificá-lo, engrandecê-lo em toda e qualquer situação. Desafiador, né? É o famoso em tudo dai graças. Está na Bíblia isso, pastor? Está na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Aleluia. Em tudo dai graças. Mas é em tudo mesmo? É o tudo aquele que você fala, o tudo que envolve tudo? É o tudo que envolve tudo. Por quê? Que eu posso dar graça em tudo? Porque quando eu compreendo que a minha vida está no controle, está nas mãos daquele que controla tão bem a minha vida, que é o Senhor, tudo na minha vida pode ser um bom motivo para expressar gratidão ao meu Senhor. Tudo. Porque até mesmo através de pessoas, pressões que vêm e problemas que vêm, eu ainda assim continuo firme e forte nas mãos do meu Deus. Quarto e último, nós encerramos esse assunto a respeito de mais frutífero. Nós falamos a respeito que para ser frutífero nós precisamos cultivar boas raízes. Nós dissemos que nós precisamos eliminar as ervas daninhas. Nós acabamos de dizer que nós precisamos cooperar com Deus. E para fechar esse assunto, nós precisamos aguardar a colheita. Grave isso. Aguardar, ter expectativa na colheita. Agora deixa eu falar uma coisa importante. O crescimento leva tempo. Crescimento leva tempo, não é instantâneo. Deus, ele é o criador de todas as coisas, aleluia, né? Mas Deus, ele leva 2 dias para criar um cogumelo. E ele leva 60 anos para poder fazer um carvalho ficar firme e forte, que nem eu acabei de dizer. Aí você decide se você quer ser um cogumelo ou se você quer ser um carvalho. O que eu quero dizer com isso? O segredo, na verdade, não é ficar pensando quanto tempo que leva. O segredo bíblico se chama permanecer em Cristo. Permanecer ligado. A única coisa que eu e você precisamos fazer é permanecer. A frutificação depende do quanto que nós estamos dispostos
a, entre aspas, pagar o preço de permanecer. Se tem algum sacrifício a ser feito, o único que importa é o de permanecer. Se tem alguma disciplina de fato a ser vivenciada, a disciplina que importa de fato é permanecer. É isso que a Bíblia vai falar. João capítulo 15, versículo 4, Jesus vai deixar claro que o segredo, a palavra-chave lá é permanecer. Permanecer em Cristo. Manter contato com Ele. É isso que importa. Nunca desista. Nunca desista de permanecer. E espere uma colheita. Essa colheita ela é prometida pelo Senhor. Ele diz que vai dar fruto. E esses frutos vão permanecer. Então, permaneça nele. Que os frutos que Ele vai manifestar na sua vida, eles vão permanecer para a glória dEle também. No nome de Jesus. Deixa eu terminar dizendo, Deus não está aguardando até que você seja perfeito para começar a amá-lo. Deus nunca o amará mais do que Ele já ama agora. Deus te ama. Tenha isso claro na sua vida. Se você não está vendo na sua vida tanto fruto quanto você gostaria de ver, não se desaponte nem se desespere. Entenda, o crescimento leva tempo, mas o segredo que cabe a você e que cabe a mim é permanecer. Deus está operando algo poderoso a fim de manifestar a sua glória. E Ele espera que essas 4 atividades não sejam apenas pensadas, mas que elas sejam praticadas na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? E eu convido você a ficar atento para todas as mensagens que virão. Nós queremos, a cada novo culto, falar um pouquinho a respeito desse fruto do Espírito. Tem coisas poderosas de Deus, a Deus ministrar o seu coração nas próximas semanas também, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Uma palavra que nos chama à responsabilidade, que nos deixa claro aquilo que nós precisamos fazer para ter uma vida frutífera. Eu clamo, Senhor, nos ajude a ter essa revelação. Naturalmente, nós não conseguimos ter essa revelação. O Senhor precisa despertar isso em nós. O Senhor precisa iluminar o nosso entendimento. Essa revelação não vem por outro senão pelo Senhor. Essa fé, ela vem por ouvir a Tua palavra. Por isso, torne a Tua palavra viva em nós, de modo que nós possamos aprender a como ter uma vida mais frutífera. No nome de Jesus. Que nós possamos aprender a cultivar boas raízes. Que nós possamos tirar da nossa vida todo tipo de erva daninha. Que nós possamos cooperar contigo, papai. No nome de Jesus. E que nós possamos aguardar uma grande colheita. Para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida, produtiva e frutífera. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você. E não perca nenhuma de nossas transmissões. Todas elas têm o propósito de abençoar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.